O monitor começou a apitar às 6h27 da manhã, e eu me lembro do horário exato porque eu tinha acabado de registrar isso no prontuário do Arthur. 12 minutos depois da doutora Sinclair ter declarado a morte dele. 12 minutos depois de eu mesma ter removido os eletrodos cardíacos, coberto o corpo dele com um lençol branco limpo e pegado o telefone para dizer à mulher dele que o marido de 41 anos se foi. Olhei para o painel central de monitoramento por puro reflexo, como todo enfermeiro faz quando qualquer alarme soa, e o que vi deixou minhas mãos completamente paralisadas sobre o teclado. Um ritmo sinusal normal, 72 batimentos por minuto. Organizado, limpo, inconfundível. Meu primeiro pensamento foi uma falha técnica. Eu me dizia isso com firmeza, enquanto caminhava em direção ao quarto do Arthur. Da forma como você se agarra a algo sólido quando o chão começa a balançar sob seus pés. Eu mesma tinha removido aqueles eletrodos. Tinha sido cuidadosa. Existia uma explicação lógica. Sempre existe uma explicação lógica. Empurrei a porta do quarto e parei na entrada. O peito dele subia e descia sob o lençol. Vou tentar descrever como aquele momento se sentiu, e já sei que vou ficar aquém. 16 anos na UTI cardíaca me treinaram para processar e agir sem hesitação. Esse treinamento me abandonou completamente naquela entrada. Fiquei parada, olhando fixamente, com a mente completamente em branco. Porque eu tinha verificado o pulso do Arthur. Tinha verificado suas pupilas. Tinha observado o traçado plano se manter estável por 10 minutos inteiros, antes da doutora Sinclair dar o veredito. O corpo dele estava esfriando. Eu tinha sentido o início do rigor mortis se instalando nas mãos dele quando posicionei os braços. Arthur Kellner estava morto. Eu mesma tinha verificado isso. Caminhei até a beira da cama em pernas que pareciam pertencer a outra pessoa e coloquei 2 dedos no pescoço dele. Um pulso forte e regular, 72 batimentos por minuto. Isso é impossível, sussurrei em voz alta, para ninguém. E então chamei a doutora Sinclair. Meu nome é Karina Santos. Trabalhei 16 anos como enfermeira da UTI cardíaca no Instituto do Coração de São Paulo. Tinha visto dezenas de pessoas morrer. A morte era um evento clínico com critérios claros. Pupilas fixas, sem pulso, sem atividade elétrica no monitor. Eu entendia isso. Tinha certeza de que entendia. Arthur Kellner tinha chegado até nós numa terça-feira no início de outubro. 67 anos, engenheiro mecânico aposentado. Uma tomografia de rotina tinha encontrado um aneurisma de aorta abdominal e o cirurgião tinha recomendado o reparo. A cirurgia correu bem. 2 dias depois, o Arthur estava se recuperando rapidamente, caminhando pelos corredores com a fisioterapia. Era o tipo de paciente que fica com você, inteligente, caloroso. Tinha trabalhado no Programa Espacial Brasileiro e falava sobre isso com um orgulho tranquilo que eu achava encantador. Estava marcado para ir para casa na segunda-feira de manhã. Na noite de sábado, ouvi batimentos irregulares no telemonitor do Arthur. Contrações ventriculares prematuras. Começamos a reposição de eletrólitos e ele se estabilizou. Às 3h45, tudo mudou. Taquicardia ventricular. A doutora Sinclair realizou uma cardioversão e o Arthur voltou. Às 5h20, o segundo episódio veio, mais rápido e mais intenso. O Arthur perdeu a consciência. Chamei o código. O que se seguiu foram 45 minutos de tudo que tínhamos. 8 desfibrilações. 6 rodadas de adrenalina. O ritmo do Arthur entrava em colapso repetidamente. Às 6h05, a sistolia completa. Continuamos a ressuscitação por mais 10 minutos. Não havia resposta.
A doutora Sinclair fez uma última verificação. Sem pulso, sem pressão arterial, sem resposta pupilar. Ela olhou para o relógio. Hora da morte, 6h15, 15 de outubro. Eu estava naquele quarto há mais de 2 horas. Estava cansada de um jeito que vai além da exaustão física e atinge algo mais profundo. Comecei o protocolo pós-morte da forma como tinha feito dezenas de vezes. Removi os eletrodos, desconectei os acessos, cobri o Arthur com um lençol limpo e posicionei os braços com cuidado ao lado do corpo. Então fui ao posto de enfermagem e peguei o telefone para ligar para a mulher dele. Essa ligação é uma das coisas mais difíceis que uma enfermeira faz. Você escolhe as palavras com cuidado, sabendo que do outro lado da linha, o mundo de alguém está prestes a mudar permanentemente. Contei para Leonora o que tinha acontecido. Disse que ela podia vir ao hospital. Disse que sentia muito. Ela ficou em silêncio por um momento, e então começou a chorar, repetindo o nome dele várias vezes. Fiquei na linha até que ela conseguiu falar de novo. Desliguei. Abri o prontuário do Arthur para começar a documentação da morte, e então o monitor apitou. Quando a doutora Sinclair chegou à beira da cama do Arthur, 30 segundos depois de eu chamá-la, ela parou na entrada, exatamente como eu tinha parado. Olhou para o peito dele subindo e descendo. Olhou para o monitor. Olhou para mim. Karina, ela disse quietamente. Me ajuda a entender o que estou vendo aqui. Contei tudo. Cada verificação, cada confirmação, cada etapa do protocolo padrão. Ela assentiu uma vez e fez sua própria avaliação, sem mais uma palavra. Frequência cardíaca, 72. Pressão arterial, 11 por 6,5. Saturação de oxigênio, 94% no ar ambiente. Pupilas iguais e reativas à luz. E a temperatura corporal, 36,8 graus Celsius. Normal. Como se o resfriamento pós-morte, que eu tinha observado minutos antes, simplesmente tivesse se revertido sozinho. Ela sacudiu o ombro do Arthur levemente. Arthur, você pode me ouvir? Os olhos dele se abriram devagar. Ele olhou ao redor do quarto com a expressão de alguém acordando de um sono muito longo e muito profundo. Doutora Sinclair, enfermeira Karina. Ele fez uma pausa, tentando situar-se. O que aconteceu? Parece que dormi por muito tempo. Eu não conseguia falar. Genuinamente não conseguia encontrar uma única palavra. Nas horas que se seguiram, submetemos o Arthur a todos os exames disponíveis. Exames de sangue, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, tomografias, avaliação neurológica completa. Cada resultado voltou não apenas normal, mas na verdade melhorado em relação aos valores pré-parada. As enzimas cardíacas não mostraram nenhuma evidência de dano de quase 1 hora de ressuscitação. O cérebro estava completamente intacto, apesar de 45 minutos de RCP e mais 12 minutos depois que declaramos a morte dele. A arritmia que quase o matou tinha simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. É como se o coração dele tivesse se reiniciado. A doutora Sinclair me disse durante um momento tranquilo longe do quarto dele. Nunca vi nada assim em 20 anos de cardiologia. Do ponto de vista médico, o que testemunhamos não deveria ser possível. À tarde, especialistas diversos revisaram os registros e examinaram o Arthur. Nenhuma explicação. O próprio Arthur estava notavelmente tranquilo. No seu segundo dia de volta conosco, quando tinha descansado e se recomposto, ele me contou o que lembrava. Disse que se lembrava da dor no peito, da dificuldade para respirar e então escuridão,
mas não como o sono. Diferente, de uma forma que ele tinha dificuldade de colocar em palavras. Sentiu-se elevar. Estava flutuando acima do próprio corpo, olhando para baixo para o quarto, nos observando trabalhar. Conseguia me ver fazendo compressões. Queria nos dizer que estava bem, que não precisávamos continuar tentando com tanta força, mas não havia como nos alcançar. Ele me viu cobrir o corpo dele com o lençol. Me viu caminhar até o posto de enfermagem e fazer a ligação para Leonora. Ouviu eu dizer as palavras. Então ele viu uma luz, diferente de qualquer luz que já tinha visto antes. Quente, disse ele, e tranquila, puxando-o suavemente para a frente. Ele começou a se mover em direção a ela. E então ouviu a voz de Leonora. Não do telefone, não de nenhum lugar do quarto. Apenas a voz dela, dizendo o nome dele, chorando, suplicando que ele não a deixasse. E esse som o puxou de volta. Penso nessas palavras quase todos os dias desde então. Já tinha ouvido relatos de experiências de quase morte de pacientes antes. Em 16 anos, não era incomum. Mas o relato do Arthur era diferente de um jeito difícil de deixar de lado. As coisas específicas que ele descreveu ver, eu puxando o lençol sobre ele, caminhando até o posto, pegando o telefone, essas coisas aconteceram depois que declaramos a morte dele. Depois de eu ter verificado essa morte por cada protocolo que conhecia. Se o Arthur estava observando seu próprio quarto durante aqueles minutos em que o considerávamos morto, estava fazendo isso de algum lugar que não tem nenhum lugar em nenhum livro médico que já li. O que você faz com isso? Pesquisei tudo sobre a síndrome de Lázaro. Menos de 100 casos documentados. Mas a pesquisa não silenciou as perguntas, as multiplicou. Se o Arthur estava consciente enquanto clinicamente morto, o que isso significava para cada paciente que declarei morto durante 16 anos? Comecei a ter ansiedade durante os códigos. Toda vez que iniciava compressões, pensava se estavam nos observando de algum lugar acima. A certeza que eu tinha construído em 16 anos se desfez em 12 minutos. 9 meses depois, entreguei meu pedido de demissão. O caso do Arthur tinha mudado algo em mim que não conseguia reparar. Fui para a cardiologia ambulatorial. Consultas agendadas, testes de esforço, retornos. Sem códigos, sem linhas retas, sem ligações para famílias esperando. Durmo melhor agora. Isso é verdade. Mas penso no Arthur todos os dias. Ele recebeu alta 5 dias depois daquela manhã impossível, com saúde perfeita. 2 anos depois, por contatos em comum, soube que ele ainda estava bem, viajando com Leonora, passando tempo com os netos, palestrando em conferências médicas sobre o que aconteceu com ele. O engenheiro acabou sendo mais difícil de quebrar do que alguém esperava. Não tenho uma conclusão limpa a oferecer. Não sei o que o Arthur experimentou durante aqueles 12 minutos. Não sei se a consciência pode existir fora de um corpo vivo, ou se a linha entre vida e morte é tão fixa quanto sempre assumimos. Não sei quantos pacientes em parada cardíaca agora mesmo, em hospitais por todo esse país, podem estar observando de algum lugar além do alcance dos nossos monitores. O que sei é isto. Coloquei 2 dedos no pescoço de um homem morto e senti o pulso voltar. Ouvi ele descrever com detalhes específicos e precisos coisas que aconteceram depois que declaramos sua morte. E nunca consegui encaixar esses 2 fatos em nenhum esquema que faça sentido completo. Você pode ir para um trabalho mais tranquilo. Pode encontrar uma função sem os códigos e as linhas retas. Pode dormir melhor e preencher seus dias com rotina. Mas você carrega isso com você. A pergunta te segue, firme e paciente,
da forma como certas coisas fazem. Arthur Kellner estava morto por 12 minutos, e então estava vivo. E naqueles 12 minutos, cada certeza que eu havia construído em 16 anos silenciosamente se desfez. Ainda estou tentando entender o que testemunhei naquela manhã. Suspeito que sempre estarei.